Todas as atenções do mundo estão voltadas para o Rio de Janeiro, para o grande momento em que a humanidade toma consciência da importância da sustentabilidade e busca alternativas para garantir a continuidade da vida do nosso planeta. Nesse sentido, acontece aqui no Aterro do Flamengo a Cúpula dos Povos. E ao meu lado está o Ivo Lesbopé, da Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais da BONG, um dos organizadores desse grande evento. Ivo, para você, o que está significando a Cúpula dos Povos? A intenção da organização da Cúpula dos Povos é fazer o contraponto em relação ao evento oficial a Rio+20. Na nossa avaliação, as propostas que estão sendo discutidas, que vão ser discutidas nos próximos dias na Rio+20, não são suficientes para enfrentar a gravidade da crise ambiental. Nós temos uma consciência crescente na humanidade de que a atuação, a atividade humana, industrial deste modelo de produção e consumo tem gerado esse aquecimento global e essas mudanças climáticas que estão produzindo eventos extremos, como os que nós vivemos, inclusive no Brasil, de inundações, destruição, deslizamento e assim por diante. Na discussão da ONU, no documento base que está sendo discutido lá, a proposta central é a economia verde. E a maneira como é pensada essa economia verde é colocar preço nos bens da natureza, colocar preço nos serviços ambientais. Por que eles estão propondo isso? O diagnóstico que está sendo feito por eles é que se houve destruição da natureza até agora, desflorestamento e assim por diante, é porque a natureza e os serviços prestados pela natureza, os serviços ambientais, não têm valor, não têm preço. Então, qual seria a maneira de preservá-los? Seria colocar um preço em cada um desses serviços ambientais. Por exemplo, um bosque, uma floresta, ela evita que o carbono, ela faz o sequestro do carbono, né? Evita que o carbono faça mal. Então, quem consegue conservar um pedaço da floresta ou um bosque, deve conservar esse serviço ambiental. Então a ideia deles é colocar um preço nisso. Uma multinacional vem e compra o direito de ficar com esse bosque. Vai pagar para esse bosque se manter. Se um povo indígena vive numa determinada região e conserva essa região ambientalmente, uma grande corporação, uma grande empresa multinacional pode vir e oferecer um preço por esse serviço ambiental. Agora, Ivo, há um lado positivo dessa economia verde, porque uma das questões que o pessoal que batalha na ecologia tem é que a externalização, ou seja, não levar em conta os serviços ambientais e não valorá-los, faz com que exatamente não se considere a importância dele. Então, nesse sentido, tem algo positivo na economia verde. Mas também tem um grande limite, que é a comercialização, quer dizer, transforma em mercadoria. Nesse sentido, o que até agora a Cúpula dos Povos está formulando como alternativa à economia verde? Bom, o principal elemento, a principal proposta ou resposta em relação a essa ideia de precificação dos serviços ambientais é que esta não é uma solução. Quer dizer, a solução de transformar os serviços ambientais em mercadorias, como já são outras coisas, já são mercadorias, isso não leva à solução, porque as coisas que foram transformadas em mercadoria, os bens naturais que foram transformados em mercadoria, eles estão sofrendo e sendo, por exemplo, a água está piorando exatamente porque quando foi privatizada é que ela está piorando. Quer dizer, quando transformada em mercadoria, o serviço da água para a humanidade está pior. Então a ideia nossa é que há bens da natureza, há serviços ambientais que não podem ser privatizados, não podem ser precificados, porque são bens comuns, são bens de toda a humanidade. Então deve ser conservado por exigência da humanidade e em cada país por exigência do Estado.
por isso que se deve conservar essas florestas e não ser atingido como uma política pública de defesa das florestas. Para dar um exemplo que me impressionou, o Japão ainda tem 75% do seu território é de florestas. Como é que eles conseguiram conservar isso? Porque há 3 séculos eles estão fazendo um esforço coletivo, garantido pelo Estado, de não destruir essas florestas. E ao contrário, de plantar e reflorestar cada vez mais. Portanto, é possível defender a natureza se mantivermos ela como bens comuns, bens de toda a humanidade, portanto, não privatizados. Essa é uma das propostas. As outras propostas é que nós temos de superar esse modelo produtivista consumista que nós temos atualmente. Para dar um exemplo, né, os aparelhos que nós compramos, aparelhos eletrodomésticos que os consumidores utilizam, todos nós, atualmente, eles são feitos para não durar. Eles não são feitos com as tecnologias mais avançadas que nós temos hoje, no século XXI, para durar 10, 20, 50 anos. Eles são feitos para durar menos tempo do que os produtos que foram feitos há 20, 30 anos atrás. Ora, isso daí não tem lógica nenhuma. Se os materiais hoje são mais desenvolvidos, se a tecnologia hoje é mais avançada que a de 20 anos atrás, nós devíamos ter produtos melhores, que durassem mais. Então, esse modelo que quer que a gente consuma cada vez mais, que não compre apenas um, mas troque a cada 1 ano, a cada 6 meses, a cada 3 meses, um determinado aparelho, esse modelo é que está destruindo os recursos da natureza, está destruindo os recursos naturais. Então, nós temos que passar para outro tipo de modelo, que atenda às necessidades da sociedade, atenda às necessidades de todos, sem destruir os bens naturais. E isso é perfeitamente possível, perfeitamente válido. Um dos elementos que nós consideramos fundamentais é a mudança da matriz energética que nós temos atualmente. A energia hoje, no mundo inteiro, 95% da energia vem dos combustíveis fósseis, isto é, do petróleo, do gás e do carvão. A utilização dessa energia, os cientistas afirmam que é a principal causa de produção do aquecimento global, que eles produzem os gases de efeito estufa. Então, se nós quisermos diminuir o aquecimento global, diminuir a produção desses gases de efeito estufa, nós temos de parar de utilizar os combustíveis fósseis como fonte de energia. Nós temos de passar para outro tipo de energia, que são energias renováveis, como o sol, que está nos atingindo aqui nesse momento, que o Brasil é atingido praticamente o ano inteiro, os ventos, a energia eólica, a energia oceânica, a energia geotérmica e assim várias outras fontes. É perfeitamente possível, no caso do Brasil, já se fez esse cálculo dos estudiosos, a energia eólica seria capaz de produzir 10 vezes o que Itaipu produz, os ventos que nós temos no Brasil. A energia solar, complementando essa energia eólica, poderia perfeitamente dar conta de toda a energia que nós precisamos e vamos precisar nos próximos anos. Portanto, nós não precisamos de novas usinas hidrelétricas para a nossa energia. É impressionante porque o Brasil é um país tropical, recebe sol o ano inteiro. No entanto, um dos países que mais investe em energia solar é a Alemanha, que recebe muito menos sol que nós. E está produzindo, inclusive, os camponeses na Alemanha utilizam energia solar para ter energia elétrica suficiente para o seu trabalho, no seu sítio, na sua fazenda, e ainda sobra energia para passar para o resto da sociedade, para o município vizinho. E quando eles passam a energia sobrante para os vizinhos, para o município, recebe do Estado uma ajuda. No caso dos alemães, 1.000 euros, que em reais é 2.500 reais. Isso por mês. Portanto, é perfeitamente possível viver disso. Só que nós não estamos na Alemanha, nós estamos no Brasil e não está sendo feito um esforço público de investir nessa energia. O Ivo Lesbopin colocou para nós 3 aspectos que têm caracterizado a luta, as bandeiras da Cúpula dos Povos. A primeira, que é a valorização dos serviços ambientais, sem que isso se transforme em precificação e nova mercadoria.
Segundo, que é mudança na forma de produção e de consumo no mercado, e isso inclui necessariamente produção de bens mais duráveis e diminuição dos bens descartáveis. E terceiro, alteração da política energética. Continue acompanhando a Cúpula dos Povos, o que está significando essa grande corrente de pessoas e de movimentos do mundo inteiro em busca de um planeta sustentável, fraterno e saudável.